15 dias, colocando os pingos nos is. Muito bem, minha gente. Ontem eu fiz uma viagem aqui no tempo explicando que a nossa formação foi muito ruim e que a gente costuma ter as mesmas atitudes do que tivemos no primeiro momento em que chegaram aqui no Brasil, aquelas Santa Maria Pinto e Nina, né? Que eram aqueles navios, aqueles barcos, como é que chama? As caravelas, Santa Maria Pinto e Nina, chegaram aqui no Brasil e já no segundo dia, no dia 1º de maio de 1500, e eu estava citando isso, Pera Vaz de Caminha manda uma carta ao rei de Portugal avisando da chegada e da conquista de novas terras. Ele dizia que aqui se plantando tudo dá, mas no final da carta ele pede um emprego. Ouçam bem, ele pede um emprego para o genro. E a gente continua até hoje pedindo emprego para genro, para marido, para mulher, para primo, para o diabo, em detrimento àquelas pessoas que têm capacidade, que poderiam assumir esses cargos, né? Ser parente é um currículo extraordinário. Eu sou parente. Então você tem sua vaga garantida, né? Então o Brasil até hoje a gente continua com isso. Lá, parece que foi uma mecha que jogou na gente, lá de Pera Vaz de Caminha. Depois eu citei o Padre Vieira, né? O Padre Antônio Vieira, que em 1655 ele fez um discurso chamado o Sermão do Bom Ladrão, que parece que ele estava adivinhando que o que ia acontecer, ou ia se prorrogar por muitos anos essa mecha, porque o Sermão do Bom Ladrão do Padre Vieira, que critica o quê? A hipocrisia da justiça e a corrupção, comparando os pequenos ladrões que roubam por necessidade com os grandes ladrões políticos e poderosos que roubam reinos e províncias, sendo elogiados em vez de punidos. Sendo elogiados ao invés de punidos. Esses dias teve um político aí que estava com quase 500 mil, quase meio milhão de reais dentro de casa. Rapaz, esqueci de depositar. Esqueci de depositar 500 mil reais. Você que ganha aí um salário mínimo, você vai passar 500 meses para ganhar o dinheiro que tinha esquecido de depositar. Eu esqueci de depositar e as pessoas defendem nas redes sociais. Então o que ele diz? Sendo elogiados os poderosos que roubam reinos e províncias, sendo elogiados ao invés de punidos. Eu esqueci de depositar 500 mil, ó, coisa bacana. Mas eu vou ver, sobra um tempinho e eu deposito. Você chega no supermercado, restaurante, qualquer lugar, raramente você vê alguém pagando em dinheiro vivo. Não é assim? Você vê, a China foi quem criou o primeiro papel moeda da história, mas hoje já não existe mais. Lá foi o primeiro a acabar com o papel moeda. E a pessoa recebe 500 mil, quase 500 mil em dinheiro, e ainda diz que ele está certo. Errado é a imprensa que está perseguindo. Não é de lascar, gente? Então o Sermão do Ladrão foi feito lá, e ele usando a história bíblica de Dimas, o Padre Vieira, usando a história bíblica de Dimas, ele diz: o bom ladrão crucificado com Cristo para reclamar por justiça e moralidade, mostrando que a verdadeira salvação vem do arrependimento e da restituição, e que os reis deveriam seguir o exemplo de Deus. Os reis deveriam seguir os exemplos de Cristo, não é? Não é verdade? Ele diz da crítica social e política. Ele fala do bom ladrão de Dimas. O sermão baseia, portanto, no diálogo de Dimas com Cristo na cruz. Onde o quê? Dimas pede para ser lembrado e Cristo promete no paraíso, mostrando a sabedoria e a fé do arrependimento. Ele fala dessa alegoria da justiça divina e a justiça terrestre. As pessoas pensam que Deus não é onipresente, onisciente e onipotente.
Deus sabe até do pensamento nosso. Não fique fazendo coisa errada, depois vai para a igreja fechar o olhinho e abrir os braços, dizendo que os pecados foram aliviados. Vamos plantar batata. Você tem que fazer, são seus atos que são mais importantes. Não importa onde você esteja, em um grande templo, dentro de casa ou numa mata, você está com Deus no seu coração e no seu pensamento, Ele sabe disso. Agora, se você faz a coisa errada e depois vai para a igreja, não, eu estou salvo, eu roubei, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Tirei os empregos das pessoas competentes e botei todo meu parentesco, e aí diz, não, agora não, Deus vai me perdoar, né? Então, gente, em suma, o sermão do bom ladrão é uma denúncia temporal da corrupção dos poderosos e um apelo à verdadeira justiça e moralidade, baseando-se na figura do arrependimento e da fé simples de um ladrão para questionar os valores das ações da sociedade. Gente, nós vamos morrer. Nós haveremos de ser sepultados, são 7 palmos, né? Todos nós vamos virar lama. Mas eu nunca vi um desejo absurdo de sempre estar juntando dinheiro, querendo mais. E o dinheiro é um trem desgraçado. Quanto mais se tem, mais se quer. Mais se tem, mais se quer. Eu, na minha idade, não como mais nenhum palmo de terra. Eu vou usufruir do que eu ganho, porque eu não vou levar esse dinheiro. Eu já dei as varas para meus filhos pescarem, e agora eu tenho que usufruir do que eu tenho. Fazer um bom lugar para me morar, que é onde eu fico mais tempo, né? Poder fazer umas boas viagens, né? Poder cuidar de pessoas ao seu redor, mas querem acumular. Se tem 1 milhão, quer 10 bilhões, quer 300 bilhões, e vão acumulando, e uma maioria acumula roubando a população, roubando dinheiro público e usando dinheiro público. E isso que a gente questiona. Falei também de 1808, quando Dom João VI estava fugindo de Napoleão, protegido pela esquadra inglesa, que era chamada de Rainha dos Mares, né? Ele veio aqui com quase 15 mil pessoas, ou mais de 15 mil pessoas, chegando no Rio de Janeiro, que era a capital naquela época, que tinha em torno de 60 mil moradores. O que ocorreu? Esses 15 mil não faziam zorra nenhuma. E ficava a população morrendo de trabalhar para pagar os impostos, para que as benesses fossem dadas para aqueles preguiçosos. Vocês estão vendo como é que a história se repete o tempo inteiro? Não é? Falei que o Brasil, quando no fim da escravidão, as oligarquias foram cobradas do governo, porque eles tinham o negro escravo como uma propriedade privada. E aí, já que o governo, portanto a monarquia, não queria pagar, eles mudaram e foram para a república, inspiraram nos Estados Unidos, que eram 13 países, formaram um, e aí nós vamos criar uma república federativa, como Estados Unidos. Nós temos município, nós temos estado e nós temos a União, porque os empregos desses 3 poderes, dessas 3 esferas de poder, município, estado e União, esses empregos vão para nós. Vamos para as oligarquias, porque aí sim nós vamos poder tirar esse dinheiro, e aí nós vamos cobrir o rombo tirado com o fim da escravidão. Falei isso com vocês ontem. E aí, rapaz, parece que é uma mágica. Chega um áudio para mim de João de Orleans e Bragança, ele falando de Dom Pedro II. Ele falando de Dom Pedro II, que tinha esse compromisso. Se você ler, eu vou indicar um livro para vocês, As Barbas do Profeta. É um livro falando sobre Dom Pedro II, muito bacana esse livro. Não é Barba do Profeta, não, As Barbas do Imperador. As Barbas do Imperador, um livro muito bacana, eu recomendo para vocês, que fala da história desse grande brasileiro. Chamado Dom Pedro II. Vamos ouvir, ouçam bem, que João de Orleans e Bragança fala desse período de Dom Pedro II. Você acha que a gente tinha um equilíbrio maior na época do Império? Não diria. Olha, tiveram crises também na época, né?
diferentes das de hoje. Claro, hoje o Brasil é um país de 200 milhões, mais de 210 milhões de habitantes. As instituições se solidificaram de lá para cá, mas eu acho que hoje nós estamos passando um momento muito delicado de... Quando a gente fala em instituições se solidificar, é quando elas são respeitadas e elas funcionam, basicamente isso. Hoje nós estamos no momento que as instituições, judiciário, legislativo, não estão funcionando a contento para o povo. E na época Pedro II tentava mediar esse debate, que já tinha crises entre os poderes, né? Mas ele, pela educação que ele teve de ética, de respeito ao Brasil e principalmente de respeito às leis, ele dizia: me opus ao aumento do número de deputados e, portanto, de senadores. Ou seja, há 170 anos atrás, os deputados e senadores já queriam aumentar o número deles, sem dizer os salários, né? Pedro II não deixou. Ele dizia: os cargos públicos têm que ser preenchidos por mérito, nunca por indicação política. Olha só. O que nós vemos hoje, na esquerda e na direita? Milhares de cargos públicos, e quando não são, cabides de emprego, sem trabalhar, ganhando salários milionários. Você acha que a gente tinha um equilíbrio maior na época do Império? Tá aí, portanto, João de Orleans e Bragança falando em um período, ele realmente foi um grande brasileiro. Essa citação, abre aspas, os cargos públicos têm que ser preenchidos por méritos e não por favores e não para a família. Aí eu assumo a prefeitura de Conquista, eu, por exemplo, Deus 10 dias. Aí eu boto minha parentada toda e eu acho bonito. E a população não fala nada. Abre aspas, vou repetir, Dom Pedro II, abre aspas, os cargos públicos têm que ser preenchidos por méritos e não por favores, fecha aspas. Dom Pedro II, pela educação de ética, de decência. Eu já falei pra vocês o que é decência. O decente, D-E-S, é descer. Mas o decente sem o S, D-E-C, na origem da palavra é enfeitar. Quando minha mãe dizia pra mim, Detinha, ela me chamava Detinha. Detinha, que coisa feia é essa? Ela estava me dizendo que eu era indecente, que eu estava fazendo coisa indecente. E Dom Pedro foi um brasileiro decente, ético. Essa citação reflete a postura ética do imperador em relação à administração pública. Portanto, Dom Pedro II era conhecido por ser um monarca culto, obcecado por conhecimento e que buscava o que, gente? A eficiência e o que mais? E a moralidade no serviço público. Procurava eficiência e a moralidade no serviço público. Ele defendia que a ocupação de cargos no império deveria se basear naturalmente na competência e na capacidade dos indivíduos, em oposição ao clientelismo e também ao apadrinhamento político, que eram práticas lá e hoje. Eu estou contando para vocês, desde o descobrimento do Brasil, como essa prática quer-se mais. Eu nunca vi, o povo vai eleito para um cargo público e acha que é dono. Minha família pertence a ela, manda, e não é assim. E eu fico aqui clamando para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas e Câmara de Vereadores. Me ajudem a ajudar esse país. Daqui a pouco a gente está plantando uma semente bacana, não é? Então a visão de que o mérito deve ser o principal critério para a escolha de funcionários públicos é um aspecto central da ética e da governança de Dom Pedro II. E nós todos gostaríamos que continuasse assim. Eu estou conclamando você que está me ouvindo. Está pensando, eu não sou dono da verdade absoluta, mas pense nisso. Será que nós vamos continuar? Estou falando isso, é município, estado e união. Será que nós vamos continuar aceitando isso nesse país? De a competência jogada para o lado,
porque o emprego público é feito para os apadrinhados e para as famílias. Se eu sou eleito para algum cargo, a minha família está feita, está realizada, nós vamos empregar todo mundo. E os cargos reservados à competência não vão depender de competência, vão depender de parentesco. Se eu sou parente, o meu currículo está pronto e está feito. Pensem nisso absolutamente. Toca o barco.